Imagina só, você consegue o emprego dos seus sonhos, o salário é incrível, o local de trabalho é maravilhoso, no interior da Escócia, no meio da paisagem. A princípio tudo parece maravilhoso, você começa a trabalhar como babá de 3 crianças lindas, mas logo no primeiro dia coisas estranhas começam a acontecer e com o tempo você passa a duvidar da própria sanidade. O emprego dos sonhos parece virar um pesadelo e é isso que você vai ter aqui em A Volta da Chave da Ruth Ware. Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat e hoje estou aqui para conversar um pouquinho com vocês, fazer uma resenha de A Volta da Chave da Ruth Ware, um suspense psicológico que eu li recentemente. Eu gostei muito e eu estou aqui hoje para dar mais detalhes sobre essa história. O The Turn of the Key já foi publicado aqui no Brasil, ele saiu como A Volta da Chave, então você já encontra o exemplar. E pelo título, se você é um fã do Henry James, o escritor, você já deve ter percebido que tem ali uma certa ligação, e sim. Aqui nesse livro, a Ruth Ware vai beber da fonte do conto A Outra Volta do Parafuso, ela vai instrumentalizar um pouco daquela narrativa e trazer para sua história, mas numa roupagem moderna. Em A Volta da Chave, a gente vai conhecer uma personagem chamada Rowan Kane, que é uma jovem, que a princípio a gente já sabe que ela está sob custódia acusada de um crime. Na prisão, ela está escrevendo uma carta para um advogado que é conhecido por lidar com casos muito difíceis. E ela está escrevendo para ele porque ela se diz inocente e ela precisa de alguém que consiga tirar ela daquela situação. Então a narrativa do livro, ela é em primeira pessoa, contada pela Rowan, nessa suposta carta que ela está escrevendo a um advogado. E aí nós temos o nosso primeiro detalhe interessante. Como vocês todos sabem, toda narrativa em primeira pessoa é sempre uma narrativa que pode ser uma enganação. Óbvio, o narrador em primeira pessoa pode te enganar e pode mentir para você. Ela também pode falar a verdade, mas talvez não. Fica a nosso critério de decidir se a gente acredita nela ou não ao longo da história que ela vai contar. A Rowan então começa nos contando que ela aceitou uma vaga para trabalhar como babá de 3 meninas no interior da Escócia. Ela mora em Londres, então ela vai se transferir para a Escócia para trabalhar para essa família muito rica, que tem 3 meninas maravilhosas, só que os pais são arquitetos, eles saem muito de casa e precisam de alguém que fique na casa, que durma lá, que permaneça lá. O salário é astronômico e a Rowan, quando vê a notícia da vaga, ela já se inscreve pensando nesse valor. Ela vai ser aceita na vaga, claro, senão não tem história, né? E ela sai de Londres e vai para o interior da Escócia. Quando ela chega lá, ela vai ter que se virar nos 30 logo de início, porque assim que ela chega, a Sandra, que é a mãe das crianças, já avisa que no dia seguinte ela e o pai vão viajar. Eles vão ter que sair porque eles têm uma conferência de arquitetura, alguma coisa do tipo, e ela precisa que a Rowan assuma imediatamente a questão das crianças. Então imaginem, ela não só vai ter que lidar com todo o estranhamento de estar num novo lugar, num novo emprego, como ela vai ter que se acertar com aquelas 3 crianças num período muito curto de tempo. Ela vai ter que cuidar então de 3 meninas, uma de 8, que é a Maddie, uma de 5, que é a Ellie, e uma bebezinha. E ela já percebe logo do início uma certa animosidade em relação às crianças, as meninas, principalmente a mais velha, são bem difíceis, elas têm uma certa reserva em lidar com a Rowan. E ela acha que isso acontece porque as 4 babás anteriores se demitiram do emprego do nada e deixaram as crianças sem ninguém. Então ela meio que entende que talvez essa dificuldade que as crianças tenham de gostar dela venha disso. O segredo de por que as babás foram embora a gente vai descobrir ao longo da narrativa, viu? O segundo estranhamento que a Rowan vai ter naquele lugar é que a casa é uma casa vitoriana, antiga, belíssima, mas por dentro ela foi toda modernizada, e quando eu digo toda modernizada, é assim, ó, top do top de tecnologia. A casa agora tem um painel de controle, então tudo é controlado por voz, por digital, e nada é do jeito antigo, é tudo novo, é tudo diferente. A Rowan não está acostumada com aquilo, tem câmera para todo lado na casa, tudo é acessado por impressão digital, a geladeira e tal e tal. Então, a princípio, ela leva um susto em ter que lidar com essa nova tecnologia também. Então, além dela ter a tensão de lidar com 3 meninas todas juntas, ela também tem que lidar com uma casa toda automática. E aqui é adicionado mais um pontinho de tensão na vida da Rowan, porque existem câmeras pela casa inteira. E a Sandra, né, a mãe, deixa muito claro que eles olham as câmeras para cuidar das meninas, né, volta e meia. Então ela começa a trabalhar já com aquele pensamento: será que estão me assistindo? Será que os pais estão me vendo? Será que lá na conferência deles eles abrem o celular e ficam me vendo trabalhar com as meninas? E claro, ela começa a ficar um pouco assustada, porque ela sabe que qualquer movimento que ela faça naquela casa
Se ela fizer uma coisa que talvez não agrade a mãe, é possível que a mãe ligue para ela e diga, olha, eu tô te vendo. Parece que as coisas estão difíceis, mas calma, porque elas vão piorar. Pois é, além de todos esses adicionais que a Rowan está lidando ali, algumas coisas estranhas já começam a acontecer na primeira noite em que ela passa sozinha com as meninas. Por exemplo, ela tem certeza que ela deixou uma porta aberta para as meninas entrarem em casa e logo depois ela descobre que a porta estava trancada e as meninas tinham ficado do lado de fora. E a Rowan fica, gente, naquela paranoia. Não, eu abri a porta, eu deixei a porta aberta, não deixei a porta fechada, isso não é possível e tal. Ao longo da semana, outras coisas similares acontecem. Todas elas, quase todas envolvendo alguma questão técnica da casa. Tipo, luzes que se acendem sem ela saber, música que começa a tocar sem ela ter mexido, a senha dela que de repente não funciona. Então, esses pequenos detalhes, eles vão acrescentando na narrativa uma tensão adicional. Além dela ter uma dificuldade imensa com as meninas, principalmente com a mais velha, que é super arisca com ela, até mal educada, assim, em vários momentos, ela tem que lidar com essas pequenas coisas que vão acontecendo e que ela não entende por que estão acontecendo. E ao mesmo tempo ela fica naquela, né? Estão me vigiando, estão me assistindo. Então, quando uma das meninas, por exemplo, passa do ponto com ela não grita, ela sente vontade de revidar, mas ela não pode. Primeiro porque ela é uma educadora e segundo porque as câmeras estão olhando. Então ela sabe que ela não pode se exaltar com as meninas porque é possível que a mãe esteja assistindo. Como todo suspense psicológico atual, óbvio que tem umas coisinhas que você tem que relevar enquanto tá lendo, né? A primeira delas é, claro, óbvio que pais que deixariam as filhas com uma quase desconhecida, apesar de eles terem analisado todo o currículo dela e tal, e terem ligado depois nos empregos anteriores. Provavelmente nenhum pai, na realidade, deixaria, mas na ficção isso acontece. Os pais precisam, eles têm que ir embora, eles têm o trabalho, eles deixam as meninas com a Rowan e a gente, como leitor, aceita isso para continuar a narrativa. A segunda questão, que é meio óbvia, é tipo, quando as coisas começam a ficar tensas, provavelmente uma pessoa comum iria embora, largaria o emprego na hora, diria, olha, desculpa, vem buscar tuas filhas, eu não tô afim de ficar aqui mais, as coisas estão horríveis, eu não aguento, eu tô dando no pé. Claro, uma pessoa comum faria isso, mas a Rowan não faz. E a Rowan não faz primeiro por causa do salário, que é astronômico e ela quer, e segundo porque, vocês lembram que lá no começo eu contei que a Rowan é uma narradora em primeira pessoa e que narradores em primeira pessoa podem não ser confiáveis? Então, a Rowan tem um segredo, que ela guarda o livro inteiro e que ela conta no final, e esse segredo é um dos motivos pelos quais ela fica, apesar das dificuldades pelas quais ela passa. Em suma, gente, esse foi um livro que eu peguei ele para ler à noite, eu acho que esse foi um movimento acertado, porque eu não conseguia parar, eu tava super curiosa, eu li sem parar, eu queria saber o que aconteceu naquela casa, e eu tava muito curiosa em saber se aqueles fenômenos da casa, eles tinham realmente algo talvez sobrenatural, ou estavam sendo causados por alguém. O meu palpite era que realmente tinha alguém fazendo tudo aquilo e tal. Então eu queria descobrir quem era o responsável por estar fazendo aquilo com a Rowan. Então o livro me manteve muito curiosa. Eu até comentei, eu acho, na minha resenha do Scooby, que eu achei o livro delicioso. É um livro, assim, é um suspense psicológico curioso, tem mistério, tem um pouco de tensão. Eu acho que quem já trabalhou com crianças vai ficar um pouco nervoso quando começar a ler algumas passagens, porque realmente tem umas cenas que te dão um nervoso, sabe, em relação às meninas. Você fica tenso, porque você fica pensando assim, o que eu faria no lugar dela? Será que eu largaria as meninas lá e iria embora? Será que eu arrumaria minha mala, daria no pé? Ou será que eu insistiria naquele lugar? Não sei, acho que depende de pessoa. E uma coisa que eu particularmente gostei, e isso vem muito do fato de eu ter lido o conto do Henry James, que é um conto que eu adoro, é a maneira como a Ruth Ware faz uma homenagem ao gótico nessa narrativa. Ela vai até o conto do Henry James, ela pega o gótico, que lá no conto é o medo do desconhecido, o medo do sobrenatural, o medo do que não se vê, e ela transporta esse medo gótico para a narrativa do presente, e ela mostra esse medo do invisível e do desconhecido. Na narrativa dela está muito ligado à tecnologia, porque a tecnologia da casa assombra a Rowan de certa maneira. A tecnologia é responsável por alguns dos sustos e alguns dos medos que ela vai sofrendo ali ao longo da narrativa. Então eu achei interessante como ela fez essa transposição do gótico lá do final do século XIX, que é o medo ao desconhecido, para esse gótico contemporâneo, que é o medo, porque a tecnologia, ela é ao mesmo tempo um conhecido e desconhecido. A gente não sabe muito bem, a gente acha que compreende a tecnologia, mas às vezes a gente não compreende
que é um dos medos da Rowan. A Rowan não consegue entender muito bem como é que aquelas coisas acontecem, como é que se controla tudo por painel, impressão digital e tal. E talvez alguém que saiba mais do que ela, talvez esteja mexendo com a cabeça dela. Então eu achei essa transposição bem bacana. O final desse livro é, na minha opinião, delicioso. A Ruth faz a revelação e ela fecha o livro. Ela revela ali no finalzinho o que aconteceu, a última cartada, e ela termina o livro. E aí eu fiquei, nossa, eu queria mais umas 5, 6 páginas para ter mais informação. Mas eu lembrei que lá no conto, né, em A Outra Volta do Parafuso, o Henry James também fecha a narrativa em suspenso. A mesma coisa que a Ruth faz aqui. Ela fecha a narrativa dela em suspenso. Ela te entrega a resposta e ela fecha o livro e diz, acabou. Agora você imagina qual vai ser a reação dos personagens ao que eu acabei de te contar. E lá em Outra Volta do Parafuso, o Henry James faz isso também, né? Quem já leu o conto vai lembrar que ele joga a informação final e termina o livro. Então a Ruth aqui, ela usa da mesma estratégia. Eu acho que se você gosta de suspense psicológico, se você gosta dessas narrativas meio malucas de uma personagem que se coloca numa situação em que ela não sabe se é real ou não, se você gosta de tramas que tenham esse apelo gótico, se você gosta dessas tramas em que você não sabe se a personagem está mentindo ou não para você, existe uma grande possibilidade que você se divirta com esse livro da mesma forma como eu me diverti. Então, é uma dessas dicas que eu deixo aqui para vocês. Leiam, eu acho que vale a pena. Ele é um livro bem curtinho, eu acho que em português ele ficou com 300 páginas, o que é uma leitura super rápida, numa sentada você vai ler. E como eu comentei, é um livro curioso, é um livro misterioso, é um livro que tem alguns ganchos muito legais, o final é delicioso, então eu acho que pode sim agradar muitas pessoas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o novo livro da Ruth Ware. Lembrando que eu deixo o link do livro aqui no box da descrição para vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.